Tenho, portanto, a grande honra e satisfação de conceder a palavra à Sua Excelência, senador Fernando Collor. Presidente, senadora Antônia Anastasia, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores. A importância da atualização da Previdência é conhecida. É preciso lembrar, porém, que soluções para o aspecto fiscal não podem desconsiderar a questão social. Devemos estar permanentemente atentos e sensíveis às necessidades das pessoas, sobretudo os mais pobres. O projeto de reconstrução nacional proposto pelo meu governo em março de 1990 foi reconhecido até mesmo por Roberto Campos no seu livro de memórias A Lanterna na Popa, como um conjunto sólido e bem acabado de propostas liberais para o Brasil recuperar a estabilidade e crescer. Acreditava eu na época, e continuo a acreditar hoje, que o caminho para o desenvolvimento passa pelo social-liberalismo, por uma estratégia moderna que harmonize liberdade, eficiência e equidade, que busque eliminar a vergonhosa combinação de privilégio e penúria que insiste em caracterizar a nossa estrutura social. No campo liberal, mais uma vez, segundo Roberto Campos, fui pioneiro ao inserir irreversivelmente na agenda do país e no discurso político de temas modernizantes da privatização, da desregulamentação e da abertura comercial. De forma coerente, desde o início, meu governo buscou reduzir o inchaço do Estado, estimular a economia e promover a inserção soberana e não conflituosa do Brasil no concerto das nações. Ele teve início em um cenário de moratória da dívida externa, com linhas de crédito comerciais suspensas e sem interlocução com o exterior no campo econômico. Ciente da necessidade de tratar essa dívida como uma conta a ser paga e não mais como uma questão política a opor países desenvolvidos e em desenvolvimento, renegociei com nossos credores internacionais. Ao superar a visão arcaica e defensiva de que a dívida externa seria uma afronta à nossa soberania e um instrumento dos países ricos para nos manter dependentes, criamos as condições para colocar o Brasil no caminho da recuperação. Implementei o Programa Nacional de Desestatização, o Programa Federal de Desregulamentação dos setores produtivos, além do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Promovi redução unilateral das barreiras tarifárias ao comércio exterior. Em 1989, a taxa de importação média era de 38%, caracterizando o Brasil como um dos países de economia mais fechada do mundo. Ao final do meu período na presidência da República, esse valor caíra para 21,2%. Minha crença no liberalismo permanece inalterada. Contudo, mesmo o mais liberal dos governos precisa necessariamente ter consciência social e ambiental, sob pena de tornar-se elitista, predatório e isolacionista. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, do ponto de vista econômico, a chamada reforma da Previdência não terá resultados práticos significativos no cotidiano da população. Autoridades acabaram por reconhecer que ela não resolverá o problema do desemprego e não promoverá a retomada do crescimento. Mas grande parte dos brasileiros foi convencida de que todos os nossos problemas desaparecerão no dia seguinte à sua aprovação, caso isso ocorra. Isso é óbvio, ou seja, a mudança de um dia para o outro do quadro nacional não acontecerá. Será muito difícil lidar com a descrença das pessoas. Muito difícil. Nada pior do que a descrença. Em pouco tempo, o resultado desse longo e desgastante esforço se transformará em decepção profunda para o povo brasileiro. No atual cenário de forte polarização, esse desgosto pode ensejar uma perigosa desagregação social. Uma proposta mais adequada,
deveria conciliar o equacionamento fiscal com o fortalecimento da cidadania e a garantia da justiça social. Teria como objetivo reduzir a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Mas é precisamente nesse campo que estão as maiores falhas no texto. Se ele terá o incerto resultado de reduzir privilégios de alguns, sem dúvida, aprofundará a penúria de muitos brasileiros. Argumenta-se que os mais pobres serão beneficiados na medida em que a contenção do déficit previdenciário liberará verbas para educação, saúde e segurança. Contudo, não há qualquer garantia formal de que os recursos economizados às suas custas serão aplicados naquelas áreas. É certo, porém, que a dita reforma os prejudica diretamente quando mais precisam do benefício previdenciário para fazer frente às despesas decorrentes da avançada idade. Mesmo os medicamentos genéricos, por exemplo, são vendidos hoje a preços proibitivos para os mais carentes, apenas, como disse, como um pequeno exemplo da dramaticidade da situação dos aposentados, caso essa reforma venha a ser aprovada. De alegados beneficiários, eles serão, na verdade, vítimas nesse processo. A proposta transfere para a legislação infraconstitucional, e isso é grave, a definição de pontos importantes, como a disciplina de benefícios previdenciários, as regras de tempo de contribuição para a aposentadoria, as regras de cálculo e reajuste e a possibilidade de acúmulo ou não de benefícios. Além disso, constitucionalizam-se de forma transitória pontos que hoje não estão na Constituição Federal, como o cálculo do valor do benefício, a forma de rateio da pensão por morte e o valor mínimo da contribuição previdenciária. A nova disciplina constitucional permanecerá temporariamente em vigor até a edição de lei complementar, sabe-se lá quando, sobre o referido tema. Esse duplo processo de desconstitucionalização de alguns temas e de constitucionalização aparente e transitória de outros acabará por aprofundar a vulnerabilidade dos direitos sociais. Tendo em vista as relações de longo prazo que se constituem em torno do regime previdenciário, parece temerário não contar com a estabilidade jurídica proporcionada pelo processo de modificação da nossa Constituição. Regras de transição inócuas para o cálculo do benefício também merecem atenção, senhor presidente. A Previdência está em boa parte fundamentada na confiança legítima do segurado de que, preenchidos os requisitos, ele, segurado, passará a receber o benefício quando estiver incapacitado para o trabalho, seja por idade, por doença ou invalidez. Quanto maior o tempo de contribuição, mais intensa, naturalmente, é a confiança do segurado no sistema. E, portanto, maior deve ser o respeito do Estado a esta confiança. Na falta de regras de transição efetivas, o benefício concedido àquele que se aposentar no dia seguinte à promulgação da emenda constitucional, caso venha a ser aprovada, será substancialmente inferior ao daquele que tiver se aposentado dias antes. Isso não é justo. Isso é cruel. Excelentíssimo senhor presidente Antônio Anastasia, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores. Quanto mais nos dedicamos ao estudo da matéria, mais pontos nebulosos se apresentam. Essa constatação é, por si só, suficiente para dar razão àqueles que defendem discussões mais aprofundadas sobre a Previdência. O bom senso indica que o melhor seria dedicar mais algum tempo ao debate do que desperdiçar anos com as necessárias, indispensáveis, imprescindíveis correções e amargar décadas de arrependimento pela oportunidade perdida.
Reconheço o enorme esforço dos que se empenharam no aprimoramento do texto original. A manutenção da atual disciplina do benefício de proteção continuada é o símbolo, no meu entender, maior dos avanços obtidos no Congresso Nacional. Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, o relator acolheu sugestão minha, apresentada com muita honra para mim, em conjunto com Sua Excelência o senador Paulo Paim, e associada a outras no mesmo sentido, de definir o salário mínimo como limite inferior da pensão por morte. É um importante avanço que busca garantir a subsistência dos pensionistas e de suas famílias. Mas, ainda assim, os aprimoramentos alcançados no Legislativo são insuficientes. O texto apresenta, como já disse, vício de origem incontornável. Privilegia o aspecto fiscal em detrimento do social. A intenção pode ser boa, mas não estou convencido de que seus efeitos serão justos ou condizentes com os objetivos liberais. Reafirmo mais uma vez minha profissão de fé em relação ao social-liberalismo. Votar a favor da proposta seria incoerente com a minha história e um desrespeito ao meu modo de pensar. É em razão desse conjunto indivisível de valores, senhor presidente Antônio Anastasia, senhoras e senhores senadores, que cultivo e pratico, que votarei contra a chamada reforma da Previdência. Se ela é necessária, não pode ser feita a qualquer custo. Para se reformar o Estado, é fundamental ter visão clara e lúcida do papel que ele deve desempenhar no mundo moderno. Não basta apenas remover aquilo de que se discorda. Não basta apenas, repito, remover aquilo de que se discorda. Isso seria uma tarefa muito fácil. Há que se propor, isso é que é importante, algo em substituição. Precisamos de uma estratégia coerente e consistente, abrangente e suficientemente detalhada, realista e ainda assim ousada, que trace o mapa do caminho para reaquecer a nossa economia, mas com justiça social, responsabilidade ambiental e inserção soberana no cenário internacional. Eram essas minhas palavras, Sua Excelência, senhor presidente Antônio Anastasia, senhores senadores. Collor, se me permitiu a parte, dentro do seu tempo ainda. Ouço o senador Paulo Paim. Primeiro, presidente Collor, permita que assim eu chame, e não somente de senador. Eu não esperava de pessoas como Vossa Excelência, que eu aprendi no convívio aqui respeitar uma posição diferente a essa. O seu discurso é didático, é educativo, tem uma sabedoria que poucos aqui conseguiram ainda entender, tem um raciocínio lógico, fala do social, fala do liberalismo, fala do meio ambiente, fala da responsabilidade de uma política econômica comprometida efetivamente com o povo brasileiro. Eu quero, se possível, eu pediria, olha, a primeira vez que eu vou pedir isso. Está redondo, sabe o que é redondo? O linguajar meu mesmo. Está redondinho o seu pronunciamento. Seria muito bom se a Casa pudesse mandar uma cópia para os 81 senadores. Se não puder ser o vídeo, que seja por escrito, mas eu queria muito que os 81 senadores ouvissem a sua fala aqui, nessa quarta-feira, de um tema tão importante que interessa, eu diria, a todo o povo brasileiro. O resultado final, eu repito isso, prejudica a geração do passado, a do presente e também do futuro. Só tenho isso para dizer. Eu não faria um ajuste no seu pronunciamento, mas porque muita gente não está entendendo o que está acontecendo. E aí eu termino dizendo, obrigado por ter cedido lá na CCJ, naquele período mais forte do debate, o espaço para esse senador, mas estou convencido, Vossa Excelência fez falta lá, mas já está de volta e vai participar agora dos debates finais. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Olha, fiquei aqui todo o tempo ouvindo e quase que hipnotizado pelo raciocínio
do discurso de Vossa Excelência sobre a Previdência. Obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, cujas palavras me enchem de orgulho e de satisfação, por entender que, diante do que Vossa Excelência acaba de afirmar, eu estou trilhando o caminho da razão, o caminho do bom senso, o caminho certo, o caminho em favor do povo brasileiro. Vossa Excelência, que pontifica nessa casa e na sua vida ao longo de tantos e tantos anos, como um defensor incansável dos direitos dos trabalhadores, merece de todos nós um grande reconhecimento pelo trabalho que vem exercendo. Eu é que me sinto honrado de ter tido Vossa Excelência ocupando a posição na Comissão de Constituição e Justiça, quando do debate da reforma, chamada Reforma da Previdência, em que Vossa Excelência se ouve com tanto brilhantismo e com tanto talento na defesa dos seus pontos de vista, que são os pontos de vista que defendem o interesse do povo brasileiro. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu agradeço, senhor presidente, mais uma vez, o tempo que me foi concedido. Obrigado, presidente e senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, eminente senador Fernando Collor. Gostaria de, fazendo coro às observações do senador Paulo Paim, igualmente cumprimentar Vossa Excelência pelo lúcido pronunciamento, fruto da vossa experiência, descortínio, tirocínio e visão e vocação públicas que Vossa Excelência tão bem apresenta nessa casa. Não há dúvida que a ponderação feita pelo senador Paim é muito apropriada e nós todos, senadores, temos muito a aprender com o pronunciamento feito aqui agora por Vossa Excelência sobre o tema tão delicado que é o da Previdência. Portanto, meus cumprimentos e, mais uma vez, meus parabéns. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Anastasia. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia, que também é um dos senadores que honram e dignificam este Senado da República pelas suas palavras. Eu as acolho como um sintoma de que nós estamos partilhando um caminho comum, um caminho da responsabilidade para com o futuro deste país e para com o futuro do povo brasileiro. Muito obrigado a Vossa Excelência mais uma vez. Parabéns, presidente.